Os únicos capazes de transcender são aqueles que vão além de serem meramente fortes, são aqueles com senso avassalador de si mesmos, aqueles que têm um completo desprezo pelos outros, desastres naturais. Essa frase é muito usada para Ryomen Sukuna, mas serve para todos aqueles que se tornaram ou nasceram fortes. Pessoas como Satoru Gojo ou Hajime Kashimo, os mais fortes de suas épocas. Assim, entramos na pergunta feita por Geto para Gojo e de Kashimo para Sukuna. Enquanto Kashimo questiona Sukuna sobre nascer forte ou se tornar forte, a vida desse, com exceção de Geto, vive de forma praticamente paralela. Gojo é o Shaman mais forte da Era Moderna, Sukuna o mais forte da Era Heian, e supostamente Kashimo foi o mais forte da Era Edo, criando essas linhas entre os 1000 anos, os 400 anos atrás e a Era atual, a Era Moderna. Quando olhamos para Gojo em Jujutsu Kaisen, sentimos de primeira que ele é um cara carismático, muito divertido, brincalhão e aparentemente feliz. Quando olhamos para Sukuna, vemos um puro rei em seu trono, alguém que exala imponência, poder, liberdade e um mal inexplicável. Uma pura encarnação da vontade de fazer o que quiser, na hora que bem quiser. Kashimo dos dois é o que menos conhecemos, mas sua arrogância e desprezo pela vida alheia são claros, como o dia e uma manhã ensolarada. Como vemos quando ele luta com Panda, ou quando sua própria boca afirma que não consegue sentir emoção em relação a outras pessoas, seja misericórdia ou afeto. Ele vê as pessoas do mesmo modo que via pedaços de terra. Voltando a Gojo, ele é o melhor de se analisar, afinal é o que mais conhecemos na obra, é o que mais teve desenvolvimento dos três. Então vamos começar por ele. Ele é muitas coisas, mas acima de tudo, ele é o mais forte. Como todos afirmam no próprio mangá de Jujutsu, em uma das páginas mais bonitas e simbólicas que temos na obra. Nascer forte é algo bom, ao mesmo tempo é algo que pode ser comparado a nascer amaldiçoado. Enquanto se tornar o mais forte é o mesmo que amaldiçoar a própria vida. Pessoas assim, que nasceram fortes, se tornaram fortes, pessoas destacadas, tendem a seguir o caminho da solidão, que nem sempre é algo ruim, como muitas pessoas acham. Isso pode partir de uma crença como Kashimo pensava, ou de algo que simplesmente acontece, assim como aconteceu com Gojo e Sukuna. Por nascer com 6 olhos e o ilimitado, Satoru Gojo se tornou uma anomalia, um monstro. Para os xamãs, o equilíbrio. Para os humanos, a salvação. E para as maldições, um monstro. Ainda assim, para ele mesmo, seria algo que poderia ser digno de um patamar de Deus. Hoje nem ele mesmo se via mais como humano, incapaz de ser tocado ou protegido por terceiros. Gojo era inviolável. Satoru tinha a todo momento uma barreira que separava ele dos outros. E eu não falo do Mugen. Em todos os momentos, até mesmo entre Shouko e Geto, Gojo tem sim seus momentos de felicidade. Mas sempre essa felicidade acaba em um ponto. Nesse ponto em que ele se sente diferente dos demais. Como se, independente do que acontecesse, eles nunca, em nenhum momento, chegariam ao nível dele. Nunca poderiam ficar no mesmo campo de batalha. Nunca poderiam aguentar caso eles atacassem com seu máximo. Gojo sempre, a todo momento durante toda sua vida, esteve isolado no topo. Um lugar puramente solitário. Até que ele conheceu Ryomen Sukuna. Hoje em dia, eu consigo pensar em várias coisas que levaram Satoru Gojo a fazer Yuji comer os dedos de Sukuna, indo totalmente contra o alto escalão Jutsu. Coisa que não era bem comum, apesar de sim, Gojo ser um, entre aspas, revolucionário. Mas eu acredito que o motivo dele fazer isso não tenha sido só, entre aspas, matar o Rei das Maldições. Se tem algo que eu tenho certeza, é que Gojo sempre, a todo momento, sempre cogitou a chance de ter uma luta com o Rei das Maldições. As provocações de Sukuna, a fala de Gojo demonstrava sua vitória, tudo se desenhou para eles se enfrentarem em algum momento da obra. E no fundo, Satoru Gojo queria muito mesmo que isso acontecesse. Ele queria muito enfrentar Sukuna. E era algo que ele desejava, era um desejo pessoal dele. Algo como autoafirmação talvez, o sentido de procurar um sentido na própria vida. Diferente dos outros, Sukuna é idêntico a Gojo. Ele também nasceu forte, mas não foi tratado como um abençoado com suas habilidades.
e sim como uma criança indesejada e indescritível, ao ponto de seus próprios familiares não saberem nem mesmo se ele era um humano ou não. Sukuna cresceu desse modo, com toda aquela repulsa em relação a ele. Não era como o Gojo, e por isso ele também se tornou muito forte, para ter a liberdade de fazer o que quiser, do modo que quiser. A liberdade que Sukuna criou para si mesmo é simplesmente inegável. A força pela força foi o que fez ele assumir o trono da Era Heian, e agora também o trono da história, como o feiticeiro mais forte que já existiu. Quando Gojo e Sukuna iniciam seu confronto, Gojo afirma claramente que ele era o desafiado, ou seja, ele entra naquela luta dizendo que o título de o mais forte era dele, e Sukuna lutaria para tentar receber seu título de volta, coisa que Sukuna se lembra e coloca claramente em sua mente no momento em que Gojo fica de joelhos em sua frente, colocando isso na seguinte frase do capítulo 230, abre aspas, agora eu vou expandir meu domínio fechando a barreira, você não poderá fugir. Tudo o que tenho que fazer agora é te cortar e me adaptar só ao seu ilimitado. Adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. Mas todos sabemos que Gojo prejudicou Sukuna nesses planos e fez com que o Santuário Malevolente não expandisse, graças ao seu Muryoku Sho, que Sukuna caiu por menos de 10 segundos. E esse capítulo termina de modo muito interessante, com Gojo socando Sukuna e sendo acompanhado da frase: eu ainda vou te ensinar o amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. E já no capítulo 231, vemos tanto Sukuna como Gojo rindo, onde já se viu como o Satoru Gojo havia esquecido precisamente de salvar o Megumi, passando a usar todos os recursos puramente para vencer o seu inimigo. Aquilo foi divertido para ele. A diversão tomou conta de seu corpo, ao ponto de esquecer o seu aluno. E por isso Gojo naquela luta não parece lembrar do Megumi, não parece lembrar de seu objetivo. Para ele, aquela batalha simbolizava pura êxtase de estar em um confronto de vida ou morte, coisa que ele nunca experimentou durante toda sua vida, com exceção de Fushiguro Toji, que ele lembra também em vários momentos durante a batalha. E no próprio capítulo 231, Kashima está assistindo a luta, também parecendo muito empolgado, afirmando que ninguém ligava para o Megumi. No capítulo 233, nos deparamos com a informação de que quanto maior a sensação de derrota, maior a satisfação de Satoru Gojo. Com isso, Toji vinha à sua mente, acompanhado da frase: a força absoluta ocasiona a solidão, e agora é preenchida por... Essa frase não é finalizada, mas entendemos que a palavra final que compõe essa frase é o amor, a pura paixão de se sentir vivo para viver uma batalha de vida ou morte, onde no final ele poderia acabar perdendo. É um êxtase imenso para o feiticeiro mais forte. Para os mais fortes de Jujutsu, isso é o puro prazer de suas vidas, a sensação de estar vivo, como um humano normal e diante da morte, a sensação de ser abençoado por suas próprias habilidades. Mesmo que no nascimento, todo aquele poder parecia mais uma maldição. Por isso, tanto Gojo como Sukuna são honrados, são abençoados e são os mais fortes. Kashimo provavelmente vai seguir também essa lógica. Depois de discutir com Yu Tokotsu sobre interferir ou não na luta de Gojo e Sukuna, Hajime Kashima afirma o seguinte: todos os feiticeiros dessa época moderna são assim? Vocês não entendem nada. Essa luta é do Gojo e só dele. Não interessa o resultado. Não é certo nenhum de nós interferir nisso. E no fim de tudo, o mais forte sobreviveu à batalha, assumindo o posto de mais forte feiticeiro. Assim como as lendas do passado diziam, Sukuna foi o mais forte, partindo Gojo ao meio, mesmo após o Xamã deixar sua marca em campo de batalha. Em sua despedida, Gojo e Geto discutem o seguinte, abre aspas, melhor do que ninguém, sinto que eu consigo simpatizar com a melancolia que a solidão de ser mais forte traz. Eu adorava a todos e não estava sozinho, mas em algum lugar eu tinha uma linha que nos dividia como se fôssemos seres vivos diferentes. Gojo também diz que foi divertido, a única pena, o seu único receio, é que Sukuna não se entregou a ele como ele havia se entregado para Sukuna, ou seja, o Rei das Maldições não usou tudo que ele tinha no confronto. Porém, vemos que Sukuna reconheceu Satoru Gojo, deixando como uma despedida a frase: esplêndido Gojo Satoru, vou lembrar de você por toda a minha vida. O que também dá a entender que Sukuna se entregou em partes para aquela batalha, se divertindo tanto quanto o Xamã,
ao ponto de dar um sorriso sincero e ficar de bom humor, coisas que até então não tínhamos visto em nenhum momento no Rei das Maldições. E Orozo, no capítulo 218, foi a primeira a falar para Sukuna que a força traz a solidão. Foi a primeira que levantou esse assunto. Foi a primeira que disse que estar no topo deve ser incrivelmente solitário. E por isso queria ensinar o Rei das Maldições o que seria o tal amor. Mas, para sua surpresa, Sukuna mostrou já conhecer o amor. Ou seja, lá na Era Heian, em algum momento o feiticeiro mais forte se encontrou em uma situação em que algo estava à sua altura. Até então, não sabemos o que ocasionou o conhecimento do amor por parte de Sukuna. É um mistério. Quando chegamos ao questionamento de Kashimo para Sukuna, nos deparamos com a seguinte questão, abre aspas. Sukuna, você se tornou mais forte ou nasceu sendo mais forte? Como é possível interagir com os outros? Como é possível ser gentil? Quando não se conhece a fraqueza? Eu não fazia ideia, já que para mim, as pessoas não passavam de pedaços frágeis de terra. Diga-me, força significa solidão? Seria esse o castigo imposto aos mais fortes para continuarem vagando em busca da exibição infinita de poder? Fecha aspas. Essas questões descrevem perfeitamente a maldição que cai sobre Gojo, Kashimo e Sukuna. A maldição de nunca terem conhecido a fraqueza, onde todos eles lutaram contra pessoas frágeis e fracos, onde nunca poderiam usar seu 100%, onde a solidão surge com o isolamento no topo. É desse castigo que Kashimo diz a chance de morrer para a idade ou para a doença, sem ter a oportunidade de entregar tudo de si em um confronto até a morte. Morrer para alguém mais forte, ou simplesmente morrer em uma luta justa, é o maior prazer da vida de um feiticeiro digno de ser chamado de o mais forte.